Nós passamos a palavra ao nosso querido pastor Carlos. Nós vamos orar para que Deus nos abençoe muito, na palavra que será ministrada aos nossos corações. Feche seus olhos, agradeça a Deus, Interceda pela sua família, interceda pela sua vizinhança, para que eles possam conhecer o grande amor de Deus. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, na vida do teu povo aqui presente também, na vida daqueles que estão nos ouvindo. Pai, que o Senhor possa ter misericórdia de nós, Senhor. Pai, sabemos que estamos vivendo tempos difíceis, mas nós podemos ver também que somente a tua graça nos basta para esses momentos que nós estamos passando. Nós só temos que agradecer a presença real de Jesus Cristo em nosso meio. E, ó Pai, que teu Espírito Santo possa ter liberdade, Deus, para agir em nosso meio, para entrar também na mente daquelas pessoas que vão ouvir a tua palavra ministrada pelo teu servo. E, ó Deus, nós só temos que agradecer ao Senhor. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, querido amigo que está nos vendo, nós gostaríamos de falar de um projeto da nossa igreja. Nós, a Igreja Batista Betel, aqui em Pouso Alegre, nós não temos uma sede própria. Onde nós estamos aqui, nós pagamos aluguel. E o nosso desejo como igreja, como pastor, como membro que é aqui presente, é que nós possamos adquirir uma sede própria, E reunindo com os irmãos da igreja, vai estar passando o nosso número da nossa conta. Por favor, não levem a mal o que nós estamos fazendo aqui na nossa página, Mas nós gostaríamos de pedir a sua colaboração para a compra desse terreno, no valor simbólico de R$21. E quando você depositar esse valor de R$21, nós gostaríamos que você comunicasse, com o nosso Face, através da nossa página, pelo Facebook. Nós estaremos mandando para você esse devocional de leituras diárias, Bom Dia, da editora Mundo Cristão. Então você estará nos abençoando e com certeza a igreja também estará abençoando você com uma palavra, que vai servir de alívio para o seu coração. E todo domingo nós estaremos falando sobre isso, Você vai estar ofertando para nós também estaremos abençoando a sua vida também. É um grande projeto da igreja, é um grande sonho da Igreja Batista Betel ter um local próprio para se reunir, Amém? Pastor Carlinhos vai estar ministrando aos nossos corações hoje, como toda quinta-feira tem feito, Que Deus abençoe muito a sua vida, Hoje você vai ter mais tempo também, Amém. Amém? Boa noite, igreja. Boa noite você que nos acompanha aí pelas redes sociais. É com bastante alegria que nos reunimos na casa do Senhor para compartilhar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. E hoje nós vamos falar de um tema bastante interessante: finanças. Eu dei o tema à mensagem da seguinte maneira: dinheiro, gaste com sabedoria. Na semana passada nós conversamos sobre perdão. E falamos que nós não temos problemas em conceituar o perdão. Nós teríamos problema em vivenciar, ou seja, praticar o perdão. A mesma coisa nós vamos ver com relação a finanças. A gente conhece muito sobre a teoria finanças, mas hoje nós vamos ver de uma maneira mais prática e com certeza eu convido os irmãos a colocar o que nós vamos compartilhar aqui no seu dia a dia, que com certeza vai fazer a diferença na sua vida, principalmente vida financeira. Eu convido você então a abrir a Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 21. Nós vamos ler 2 versículos apenas, o versículo de número 5 e o versículo de número 20. Provérbios 21, versículo 5 e versículo 20. Eu vou ler na versão Almeida, século 21. Diz assim o texto sagrado: os planos do diligente conduzem à fartura, mas muita precipitação leva à pobreza. Versículo 20. Na casa do sábio sempre há tesouro precioso e azeite, mas o homem insensato os desperdiça.
A gente vai conversar um pouco sobre esses 2 versículos. Uma coisa interessante está aí a palavra de novo, diligente. Ou seja, o que é uma pessoa diligente? É o que ouve e pratica. Então, de nada adianta só ouvir, mas se não houver prática, não resolve muita coisa. Eu costumo dizer que uma bibliotecária, ou seja, a moça que trabalha dentro de uma biblioteca, se ela não ler os livros que está lá, de nada vai servir, ela não vai aprender por osmose. Ou seja, ela precisa abrir os livros e ler aqueles livros e praticá-los. Do contrário, não vai ter muita serventia para ela, vai ser simplesmente mais uma funcionária trabalhando naquele ambiente lotado de conhecimento, mas que não vai produzir modificação na vida dela em virtude de não praticar os ensinamentos que aqueles livros promovem. O mesmo se dá com relação à Bíblia. A Bíblia ensina-nos a maneira correta de agir. Cabe a nós adotarmos ou não as práticas constantes aqui na Bíblia. E se prestarmos atenção, Jesus falou muito, mas muito mesmo no Novo Testamento na questão financeira. Porque finanças afeta todas as áreas do casamento, inclusive aquela área que você está pensando. E aqui tem crianças, a gente não pode entrar em detalhes, mas você sabe do que é. Inclusive, imagina um rapaz cheio de dívidas, se vai ter cabeça, não vai. Não vai. Ou vice-versa, não vai. Então, isso é sério. Então, no versículo de número 5 que a gente leu, muita precipitação leva à pobreza. Ou seja, também temos que tomar cuidado. A Bíblia está dizendo muita precipitação. Mas a gente tem que tomar cuidado porque às vezes a gente fica só pensando e não tomamos decisão também. Então nós não podemos procrastinar. Nós precisamos colocar em prática, pensar e agir. A gente costuma dizer que a oração é o quê? É orar mais ação. Não é simplesmente ficar pedido, requer uma atitude nossa. E no versículo 20 o que chama a atenção é o quê? Sabedoria. Na casa do sábio há tesouro precioso e azeite. É interessante a maneira como o escritor de Provérbios, ele falou, olha, há tesouros preciosos e azeite. Se nós analisarmos a época da Bíblia, que foi escrito ali o livro de Provérbios, o azeite era utilizado como se fosse uma moeda de troca. Então já poderíamos estar concluído ali como o tesouro precioso. Mas não, ele colocou a parte, azeite. Quando a palavra azeite é mencionada na Bíblia, quer dizer a presença do Espírito Santo na nossa casa. Então o homem sábio, o homem prudente, ele desfruta de tesouros à sua casa e também da presença do Espírito Santo. Porque é o Espírito quem nos capacita e nos orienta. Essa que é a parte legal da gente entender. Que às vezes a gente está lendo assim a Bíblia, né? Nossa, que legal, olha o que eu estou aprendendo. Sim, porque o Espírito Santo está traduzindo na nossa linguagem cotidiana aquilo que foi escrito há milhares de anos atrás, dependendo da situação. Então na Bíblia, eu coloquei assim, ó, o azeite é utilizado como símbolo da presença do Espírito Santo, ou seja, Deus. Em Gênesis, quando as águas do dilúvio tinham cessado e a arca ainda navegava sobre as águas, o patriarca Noé teria soltado uma pomba que retornou trazendo um ramo de oliveira. Então, para a gente ver como que isso é bastante claro na palavra do Senhor. Mas nós precisamos o quê? Ler nas entrelinhas. Não é ler preocupadamente, correndo. Tem gente que gosta de fazer leitura panorâmica da Bíblia. Nada contra, é preferível talvez até fazer essa do que não fazer nenhuma. Mas o ideal é a gente gastar tempo meditando e estudando na palavra do Senhor. E agora a gente vai entrar então num tema bastante sério, que é a questão das finanças. Vocês vão ver como que o negócio é sério e a gente não presta devida atenção. É comum, atualmente, pessoas comprarem coisas de que não precisam com dinheiro que não tem para fazer graça com quem não gosta. É a máxima do cartão de crédito. E o cartão de crédito, a gente fala, nossa, eu estou tendo crédito com o banco. Não, você está comprando fiado. Já parou para pensar nisso? Nossa, olha, eu tenho crédito com o banco. Não, você está comprando fiado. A verdade é esta. E é interessante quando a gente vai abastecer o carro, se é no cartão de crédito, a gente até imposta mais a voz, né? Completa, enche o tanque. Se você vai pagar com dinheiro, você abre a carteira, dá aquela olhadinha, né? Sente o dinheiro, põe 20. Por quê? Porque você está sentindo o dinheiro sair da sua mão.
Ao passo que o cartão de crédito, não, você só está fazendo uma transação financeira. Eu me lembro de décadas atrás, eu já trabalho desde os meus 14 anos de idade, quando eu recebia lá no departamento da empresa o contra-cheque, um envelopinho com dinheiro dentro. Então você assinava ali o contra-cheque, dava uma saidinha de lado ali e conferia para poder ver se realmente o dinheiro estava correto. Hoje não. Hoje, no caso, eu trabalho na prefeitura, a prefeitura deposita na conta o valor dos meus vencimentos. Conta de água, de luz, os celulares, já estão tudo débito automático. Então você não sente mais o dinheiro passando pela mão. Você vê números. Então isto aqui é preocupante. É a substituição do dinheiro papel moeda pelo uso cada vez maior, o uso exacerbado do dinheiro de plástico, que é o cartão, que pode ser de crédito ou pode ser de débito. Mas ele continua fazendo o mesmo uso, da mesma forma. Ou seja, nos enganando. Vocês vão ver como que isso é sério. Então hoje, o que a gente vê? O imediatismo. As pessoas querem para ontem, não é nem para hoje, é para ontem. Ao invés de juntar o dinheiro para poder comprar depois, não, compra correndo. Vai lá e parcela lá em 10 vezes, na cabeça nossa, sem juros, no cartão de crédito. Quando que nós se juntássemos e fôssemos pagar à vista em dinheiro, nós poderíamos pedir um desconto, uma pechincha. Só que isso não passa pela nossa cabeça, a gente não analisa. Então esse imediatismo de queremos as coisas imediatamente tem atropelado o fluxo das coisas. Outro ponto que chama a atenção, consumismo. Nada contra as meninas, por favor. Mas compra-se sapato desnecessariamente. Sandália porque lançou isso, porque lançou aquilo. Vai ver, tem quase 60 pares de sapatos guardados. Então, esse imediatismo, esse consumismo, e a gente liga a TV, a gente sai à rua, nós somos bombardeados por publicidade no sentido de fazermos aquisição de alguma coisa. Constantemente nós somos bombardeados. Tem que comprar, tem que comprar, tem que comprar. Os mais antigos, no caso aqui, eu imagino que a Ivone vai se lembrar dessa situação, aquela propaganda do a mãe estava lá no supermercado e o menininho em casa pensando, compre batom, compre batom, compre batom. E a mãe, meio que hipnotizada pelo pensamento do garoto em casa, ela comprava aquele chocolate. É mais ou menos assim, a gente sai para a rua e não presta atenção que nós estamos sendo constantemente bombardeados com publicidades no sentido de adquirir alguma coisa. E tem que trocar o celular, e tem que trocar carro, e tem que trocar isso, e tem que trocar aquilo. Nada contra, pessoal. Fazer o gasto, mas o gasto consciente daquilo que está fazendo. Outra coisa que chamou atenção aqui é a facilidade do crédito. Eu me lembro que para conseguir um cartão de crédito do banco, você tinha que levar teus pais, teus avós, teus bisavós, tataravós para poder assinar. Hoje eles ligam na casa da gente. Olha, pelo bom movimento que o senhor tem com o banco vai mandar aí para o senhor o cartão de crédito. E outro dia ligaram, aí eu falei para a menina, não faz isso não, filha, porque vão ser 2 trabalhos. Ela, como assim? O seu trabalho de colocar no correio e o meu de cortar com a tesoura a hora que chegar. Então não manda não, já tem um, já tá bom. E se a minha esposa descobrir que eu tenho 2, aí você vai estragar o nosso casamento, porque aí ela vai começar a gastar. Quando eu vou com a Sônia no shopping, seguro a mão dela. Pessoal, nossa, que coisa mais linda, é para não gastar. Porque tá com a mão dada aqui, como é que vai mexer? Sabe? Brincadeira, gente. Mas é só para vocês entenderem como que isso é sério. Hoje, diante disso tudo que nós estamos enfrentando na questão do meio ambiente, os shopping centers, eles são construídos utilizando o maior tempo possível de luminosidade natural. Mas se você pegar shoppings um pouco mais antigos, você entra dentro do shopping, você não sabe se é dia ou se é noite. Você só tem que entrar lá dentro. Aquelas músicas calmas, tranquilo, cada aroma diferente numa loja. Porque o pensamento do shopping é mais ou menos assim. Já que você chegou, daqui você não sai mais, enquanto não gastar.
E aí vai numa loja, vai na outra, vai passeando, coisa. A praça de alimentação, já repararam como que os assentos não são confortáveis? Você não veio aqui para bater papo. Você veio aqui para comer rapidinho e gastar na loja. Porque se fosse aqueles bancos confortáveis, o pessoal até dormia. Mas não, você não vai no shopping para... O pessoal, vou passear no shopping. Não, você vai gastar no shopping. E nós não nos apercebemos desta verdade. E ainda a questão da ilusão monetária. O que é essa ilusão monetária? Por que não é aconselhável você fazer compra no supermercado com fome? Porque tudo que você vê, você coloca no carrinho. Como não pode degustar, você continua com fome. E aí você vai colocando dentro do carrinho as coisas. É ou não é? Então o ideal é você fazer uma refeição antes. Pensa bem, enche bem a pança e vai no supermercado. Você vê aquele pudim lindo, maravilhoso de leite condensado. Você, tá bonito. E você segue. Agora, se você está com fome, você, nossa, que coisa maravilhosa, tem que comprar esse pudim. Se a gente analisar também, presta atenção, não vou falar o nome de mercados aqui, porque não vem ao caso, mas vocês vão se deparar. O pão nunca está do lado do leite. Você tem que dar um rolê no supermercado para poder encontrar o arroz, que também não está perto do feijão e está longe do açúcar e mais longe ainda do café. Por quê? Porque é para você dar um rolê dentro do supermercado e verificar aquela palavrinha maravilhosa, promoção. Principalmente, se vocês repararem, ela está em fundo amarelo na cor vermelha. Que é já para poder provocar no nosso inconsciente a questão de comprar. E a gente não presta atenção. A padaria geralmente está lá no fundo do supermercado. Se é homem, é mais tranquilo. Porque ele vai entrar, eu comprar pão. Né? Às vezes a Sônia pede, eu chego em casa. E aí, quem você viu no mercado? Eu? Ninguém. Entrei, comprei pão e saí. Agora mulher não, né? Quem você viu no mercado? Encontrei fulano, beltrano, que não sei o que. Conversamos. Então, tudo é construído para gastar. As coisas que são destinadas aos pequenininhos estão sempre baixinho ao alcance da mão deles. Por quê? Para eles não ter que pedir para o papai. Eu quero, pega. Não, ele já pega e já põe no carrinho. Me lembro de uma situação onde a pessoa disse que ela entrava no mercado, pegava o carrinho dela e dava um carrinho pequenininho para a criança. A criança punha tudo o que ela queria dentro do carrinho. Na hora de passar, ela engambelava a criança, passava só o carrinho dela. Eu falei, nossa, mas aí você está enganando o teu filho. Aí. Ele chega em casa, ele vai procurar as coisas dele, o que você fala? Que o moço vai trazer. Pior ainda. Olha que ponto que a gente está chegando. Mas é o medo do quê? De falar não e a criança fazer aquele berreiro dentro do mercado. E aí, muitas vezes, por vergonha disso acontecer, acaba comprando. E esquece que está criando um mini reizinho dentro de casa. Na hora que ele tiver 12 anos, é capaz de colocar os pais para fora e ficar com a casa. Então, é algo sério para a gente pensar. A questão da disciplina de filhos. Então, olha só. Um ponto importante para a gente analisar. Gaste menos do que você ganha. Simples. E a gente vai ver como fazer isso no decorrer da nossa conversa hoje. Então, é simples. É só gastar menos do que ganha. As pessoas, é que eu ganho pouco. Não, que você gasta demais. É questão de lógica. Se você ganhar R$1.000 por mês e gastar 1.100, você está devendo 100. No mês seguinte, você tem que gastar 900. Senão a conta não fecha. Tem um banco que ligou para mim. Olha a proposta indecente. Nós queremos passar o seu saldo de cartão de crédito para o seu cheque especial. Cheque especial só se for especial para o banco. Porque para a gente não é especial. Você vai pagar juros. Como é que é especial um negócio desse? Então é uma questão séria para a gente analisar. Só que isso não é ensinado nas escolas. E poucas igrejas tocam no assunto finanças, principalmente finanças domésticas. Precisamos entender que tem algo que é necessidade e tem algo que é desejo. Por volta das 12 horas do dia, nós temos uma necessidade básica de cunho alimentar.
Podemos comer alguns pastéis que nos saciam, podemos comer um lanche que nos saciam, então é uma necessidade. Mas podemos ir no maior, mais caro, melhor restaurante da cidade. Aí já é desejo, status, desejo. Aí você chega lá, a hora que chega a conta, você não vai perguntar se parcela. Tem jeito, dá para parcelar em 10 vezes? Não. Aí você passa o seu cartãozinho de crédito. Aquilo que era desejo na parcela, na fatura do mês seguinte, se tornou o quê? Necessidade, você vai ter que pagar. Só que não pensamos nessa situação, certo? Então, outro ponto para a gente analisar. Temos 2 tipos de pessoas. E aí você tem que analisar em qual deles você se enquadra. O tomador é aquele que toma crédito, toma dinheiro emprestado. Ele não pode ver uma facilidade assim que ele já está... Sabe? A gente costuma brincar que é o cara que terminou de pagar um carnezinho num desses magazines da vida, já está com a mão estendida para pegar o outro. E temos o investidor. O que é o investidor? É aquele que guarda. Aquele que vai poupar. E no meio destes 2, então nós temos o tomador, que é o que sempre está querendo dinheiro, porque ele não sabe organizar as finanças dele. E nós temos, do outro lado, o investidor. É aquele que quer investir. No meio dos 2 existe quem? A instituição financeira. Então, um poupa, guarda e põe no banco. O banco, em cima daquele dinheiro que ele guardou, vai pagar uns juros para ele. Os juros remuneratórios, ou seja, uma remuneração em cima daquilo que ele investiu, daquilo que ele guardou. E esse banco, que não é bobo nem nada, ele vende o dinheiro que você, investidor, guardou para o tomador. Só que com juros bem mais altos. Se nós analisarmos, a poupança está dando menos de 0,4% ao mês. O cartão de crédito está dando quase 350% ao ano. Isso é loucura. Só que as pessoas não prestam atenção. E se você parcelar a sua fatura do cartão de crédito, você casou com o banco. Para sair depois, dá o que fazer. Por isso é importante não entrar. Outra questão para a gente analisar. Eu não guardo porque não sobra. Esse é o pensamento da maioria. Não sobra. Não guardo porque não sobra. Não vai sobrar. Porque a gente tem que fazer o contrário. Assim como se deve separar o dízimo primeiro e depois viver com o que sobra, a mesma coisa se dá com relação ao que você quer poupar. Vamos imaginar. Eu tenho sonhos. E os sonhos podem ser divididos de 3 formas. Sonhos a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Um exemplo de sonho a curto prazo, eu queria comprar uma calça no mês seguinte. Um sonho de médio prazo, eu quero trocar o celular. Um sonho de longo prazo, eu quero comprar uma casa, quero trocar o carro. Então separe uma determinada quantia para esses sonhos. Eu quero guardar R$50 para eu comprar a calça, eu quero guardar R$100 para eu trocar o celular e eu quero poupar mais R$100 para trocar o carro. Verifique em quanto tempo você quer fazer a troca do carro e ache o quê? Um investimento para você ir guardando esse dinheiro mensalmente até você ter o dinheiro necessário para fazer a compra do carro. Porque as pessoas pensam que carro é a coisa mais linda do mundo, que é investimento. Não é. Carro é despesa. Se você comprar um carro de R$40 mil, você vai pagar aproximadamente R$1.600 de IPVA. Você vai pagar aproximadamente R$1.400 de seguro. Logo, R$3.000 por ano. Dividido por 12 meses, R$250 para ter um carro samambaia. Sabe o que é o carro samambaia? Aquele que só enfeita a garagem. Você vai pagar R$250 por mês para não sair com o carro. Então, carro não é investimento. Carro é despesa. Agora, se o carro é utilizado para você ir trabalhar, para você fazer as suas atividades, aí ele está sendo uma ferramenta, aí nada mais do que justo. Mas as pessoas não analisam sobre essa situação. Agora, imagina só, então eu tenho que pagar R$250 por mês só para proteger o carro e a parte do governo. Eu esqueço que o carro tem manutenção, eu esqueço que o carro tem combustível, e isso estamos falando se o carro for
quitado. E se o carro for financiado? Ainda tem mais a parcela do carro. Então, quando a gente coloca isso na ponta do lápis, que esse é um dos erros que as pessoas cometem, de não ter um orçamento doméstico, eu ganho X. Então, eu já vou separar o dízimo, eu já vou separar o quanto eu quero para os meus sonhos e quanto que sobrou. Eu tenho que viver com quanto que sobrou. Ah, não, mas aí não, eu quero mais. Então, aí temos duas situações. Ou diminui a despesa dentro de casa, ou arruma uma renda extra. Aí sim a gente consegue equilibrar a nossa balança financeira dentro de casa. Mas se isso não acontecer, nós vamos ter problemas cada vez maiores. E estamos vivendo a revelia do que a palavra de Deus nos ensina. Nós não estamos sendo prudentes. Ou seja, nós estamos trazendo o quê? Infortúnios para dentro da nossa casa, por não pensar. E estou falando com conhecimento de causa. Teve uma vez, um período na nossa vida, que o saldo lá no banco só ia aumentando. Só aumentando. Mas eu não reparei, irmã, que tinha um negativo na frente. Sabe? Eu achei que o negócio estava... Não, tá ficando bom, ó, tá aumentando, tá aumentando. Aí depois que tem um negativo aí, ó, é menos. Por quê? O marido, ele tem sempre aquela questão de ser o provedor e não deixar faltar nada em casa. Então, às vezes, a senhora, vamos fazer tal coisa? Vamos. Depois aparece um bico e a gente cobre. E às vezes não aparecia o bico. Até que eu cheguei para a Sônia e falei, Sônia, a gente precisa conversar. Ela, o que está acontecendo? A coisa está feia no banco. Ela, a coisa está feia em que sentido? Feia, monstruosa. Imagina o bicho da cara feia. O bicho papão. Nossa, mas está tão feio assim? Tá, horripilante. Se eu vender, eu sei as crianças, ainda não dá para pagar tudo. Ela virou para mim e falou o que nós podemos fazer para resolver isso. Olha o que é a sabedoria. Poderia pegar e falar, agora você se vira, você não entrou na conta sozinho, agora você vai resolver essa parada sozinho. Mas não, aí sentamos e começamos um processo. O que eu comecei a fazer naquele momento? Eu parei de usar o cheque especial e comecei a usar o cartão de crédito. Mas consciente de que os juros do cartão de crédito era muito maior do que o cheque especial. No mês seguinte, eu pagava a fatura do cartão de crédito integral com o recurso do cheque especial, porque os juros eram menor. E assim a gente foi caminhando, em 6 meses a gente conseguiu pagar todas as nossas dívidas. Pergunta se eu entrei em mais alguma. Não, porque a dona Sônia foi bem clara. A próxima dívida você se vira sozinha, sem eu junto. Irmão, como é que não convence? Convence. Amo aquela baixinha, não consigo viver sem ela. Vamos então, filho, não vamos fazer mais dívida. Então hoje tudo a gente conversa. Questão do acordo também. Vamos fazer uma viagem? Vamos para onde? Vamos para tal lugar. Vamos ficar quantos dias? Quanto que vai custar? Vamos juntar o dinheiro primeiro, depois a gente vai. Porque é atraente a questão de você viajar. Mas precisa viajar não na Helmas Airline, né, na maionese, é viajar com o pé no chão. Saber o que está sendo feito. Porque às vezes a gente acaba realizando o sonho, mas constrói pesadelos, certo? E aí eu pergunto, se você trabalha e é assalariado, ou se você tem uma empresa, quem deve ser a primeira pessoa a usufruir do fruto do seu trabalho? Você mesmo. A questão de lógica. Mas não, a gente paga banco, paga imposto, a gente paga mercado, paga isso, paga aquilo. Se sobrar, a gente usufrui. Não. Por isso a importância de você separar antes. Pensar em fazer uma reserva financeira, uma reserva de emergência. Então essas questões precisam ser colocadas e ensinadas ao povo. Só que não há um interesse em cima disso. Não há um interesse. Se nós analisarmos no primeiro semestre desse ano, que se encerrou em junho, os bancos faturaram muito, mas muito mesmo, lucro líquido. Por conta do quê? De pessoas que estão endividadas com as instituições financeiras. E se você parar para pensar, a questão da parcela de 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Olha como que o 10, ele produz algo na nossa vida.
Qual é a nota que todo mundo quer tirar na prova? 10. Qual é a camisa de time de futebol invejada? 10. Quando o teu amigo é o máximo, você diz que ele é? 10. Quando a gente não consegue um 10 desse, a gente compra em 10 vezes sem juros. É loucura. Pense bem, se você saiu, não podemos falar nomes, mas saiu uma loja aí vendendo 14 vezes no carnezinho. Não foi para adiante. Porque aí você fala, nossa, 14, mais de um ano. Se alguém chegar para você, olha, compra em 12 vezes. Não, um ano pagando isso daí, não. Ué. Mas em 10 vezes. Não, 10 vezes eu faço. O que falta para ser um ano? Percebe? Mas isso a gente não analisa. O segundo domingo, aliás, por que foi escolhido o segundo domingo de determinado mês, no caso, maio, para se comemorar o Dia das Mães? Por que não foi o primeiro? Certeza de que o segundo domingo era depois do dia 10. Lembra que o dia do pagamento era o dia 10? Ou aí depois mudou, o quinto dia útil, no caso nosso na prefeitura, é o último dia útil do mês. Mas o pessoal que recebia no dia 10. Por isso, o segundo domingo é certeza de ser depois do dia 10. Segundo domingo de agosto, dia dos pais. Por que não é o primeiro? Mesma lógica. Certeza de ser depois do dia 10. Dia 12 de junho, dia dos namorados. Por que não foi 11? Por que não foi 9? Por que sem 12? Porque se você receber em cheque, dá tempo de você descontar para poder gastar no dia 12. Dia 12 de outubro, dia das crianças. Tá chegando aí? Porque ela ficou feliz. Ó, isso mesmo, tem que ficar feliz. Então, olha que doideira que são essas coisas. Mas nós não nos apercebemos. A mesma lógica. Se receber em cheque, que hoje quase não se usa mais o cheque como transação financeira, mas no passado se utilizava e muito. Então, a empresa que pagasse em cheque, o camarada ainda dava para descontar e tinha o dinheirinho. Primeira parcela do 13º, a empresa pode pagar de janeiro até o dia 30 de novembro. Geralmente ela paga no dia 30 de novembro porque ela mantém o dinheiro aplicado durante um determinado tempo para no dia 30 ela ter um rendimento. Mas não é sobre a primeira que a gente quer falar. A gente quer falar sobre a segunda parcela do 13º que a empresa tem que pagar até o dia 20 de dezembro, antes do Natal. Percebe como é que a gente não analisa? Nossa, que delícia, olha como é que todo mundo é bonzinho, né? Vai pagar no dia 20, né? Já paga com a mão, você já tá tomando com a outra. Veem como que é importante a gente saber dessas situações para a gente não entrar em dívidas. Mas a gente não pensa, a gente não... Amados, não é também para vocês saírem daqui hoje e virar munheca, sabe? Vou tomar um sorvete. Não vou tomar, não. Amanhã você morre com vontade de tomar sorvete. Aí no caixão tá com a boca aberta. Pô, por que tá com a boca aberta? Morreu com vontade de comer sorvete. Então não é isso. Igual uma vez eu brinquei com a Ana Clara. A Ana Clara chegou, pai, me dá 20 reais. Eu, pra que 20? Se 10 é muito, leva 5, gasta 2 e traz 3 de troco. Ela ficou olhando pra minha cara sem entender nada. Mas a gente precisa ensinar isso para os filhos. A gente precisa ensinar isso dentro de casa. Só que não é interessante ensinar. Por que não é interessante ensinar? Porque existem os banqueiros, não são os bancários. Os bancários são os profissionais que trabalham nas instituições financeiras. São funcionários como se fosse qualquer outra empresa. Mas existem o quê? Os banqueiros, os donos dos bancos. E estes é que movimentam, eles têm os lobbies deles junto com os políticos. Então não é interessante isso. No Brasil se é proibido a agiotagem. O banco tem agiotagem legalizada. Porque se ele cobra 8,5% ao mês no cartão, nos juros de cheque especial, se ele cobra 17,5% na questão de cartão de crédito ao mês, isso é agiotagem legalizada. Por isso que nós não podemos entrar nesse caminho. A gente precisa pensar, a gente precisa analisar. E vou passar uma tarefinha para casa. A partir de hoje não dá mais, a partir de amanhã cedo, pegue um papelzinho. Tudo que você gastar, anote no papelzinho. Tudo.
E adquira esse hábito por pelo menos 90 dias. Aí você vai ter condições de ter a sua média de quanto que você gasta por mês. Porque nós não prestamos atenção em fazer essas anotações. A gente não vê para onde que o dinheiro está indo. E aí depois que você fizer as anotações, separe o que são gastos com relação ao mercado, o que são gastos com relação ao vestuário, o que são gastos com relação à energia elétrica, água, no caso celular, TV paga, quem tem, internet em casa, quem tem veículos, a questão de gastos com veículo, combustível, manutenção. E aí você vai separando e você consegue fazer. Estava vendo os irmãos falando aqui, fazendo a continha aqui de porcentagem, você consegue verificar percentualmente quanto que você está gastando das suas receitas, daquilo que entra a título de salário ou prolabore para quem é empresário, você consegue verificar para onde que o seu dinheiro está indo. Cuidado com as promoções de supermercado. Às vezes, sabe aquela historinha de sabonete, por exemplo, leve 6, pague 5, às vezes sai mais barato você comprar 6 individualizados do que aquele pacotinho com 6. Às vezes compensa você pegar 2 latas de extrato de tomate menor do que uma maior. Então é analisar essas situações, essas questões e não ir com fome ao mercado. É simples, é básico. Situações corriqueiras do nosso dia a dia. Comprar o que se usa. Às vezes compra muitos legumes, muitas frutas e acaba perdendo. Desperdício. A quitanda perto da sua casa, a mercearia perto da sua casa, ele vai vender mais caro do que os grandes supermercados. Por quê? Porque o supermercado ele compra de caminhão fechado. Então ele tem condições de ter um preço unitário bem mais vantajoso do que o mercado próximo à residência da gente. Não deixe para comprar no mercado na próxima residência somente aquilo que efetivamente estiver faltando. Faça uma programação, faça uma listinha de compra no supermercado. Porque não adianta, se entrar no supermercado para comprar só determinada coisa, você não consegue sair só com aquela determinada coisa. Você sempre leva algo a mais. Então, cuidado com as lâmpadas acesas desnecessariamente. Torneira, vai escovar os dentes, abriu, molhou ali o creme dental, fecha, escova os dentes, depois abre de novo. Então, essas situações vai gerando o quê? Economia dentro de casa. Tudo isso vai repercutir em uma melhor qualidade de vida também. Porque ninguém quer dormir com um peso de dívidas. Toca o telefone, meu Deus do céu, está cobrando. Chama alguém em casa, meu Deus, é cobrador. Eu falo que eu não estou. Aí a criança vai lá, a mãe mandou falar que não está. Aí é aqueles rolos. Então, tomar cuidado com relação a isso. Agora, vamos imaginar. Não, eu quero comprar. Estou com vontade de comprar. Faça 3 perguntas para você mesmo. Tem dinheiro para pagar? Não. Não compra. Tenho. Já vou comprar? Não. Faça a segunda pergunta. Eu preciso? Porque às vezes você tem dinheiro, mas não precisa. Então, se não precisa, não compra. Não, eu preciso. Aí vem a terceira pergunta. Tem que ser agora? Porque muitas vezes se compra pela emoção. Movido pela emoção. Não se faz uma pesquisa de preço, não verifica como está o preço daquele produto em outros lugares, produtos semelhantes. Hoje tem se tornado vantajoso fazer compras pela internet. Está saindo mais barato. E essa questão da epidemia que nós estamos vivendo veio intensificar mais ainda o mercado virtual. Então, muitas empresas estão fornecendo o quê? O frete gratuito. Então, a gente tem que analisar, a gente tem que pesquisar. Ontem eu conversava com a Ana Clara. Ela chegou, né? Nossa, eu estou muito cansada. Trabalhei o dia inteiro, que não sei o quê. Então, filha, deixa eu contar uma coisa para você. Trabalho cansa mesmo, por isso que chama trabalho. Se não cansar, chamava férias. Por isso que dá trabalho. Então, a gente precisa se valorizar. Porque quando a gente recebe, a gente sai na rua, a gente não presta atenção. Mas tem um monte de gente, não estou falando nem de assaltantes, nada disso. Mas tem um monte de comerciantes de olho no nosso dinheirinho. No dia dos namorados, era aquele monte de tapetes vermelhos esparramados pela cidade de modo geral.
Agora é o Dia das Crianças. Se prestarmos atenção, as publicidades que passam na TV aberta são voltadas às crianças. Aqueles brinquedinhos disso, brinquedinhos daquilo, e nós não nos prestamos atenção nisso. E a gente acaba se tornando como que marionetes em um sistema que cada vez mais explora o nosso bolso. Então é a gente pensar, a gente analisar, verificar o que realmente compensa, o que realmente faz diferença. Porque aí sim nós vamos conseguir vivenciar o quê? Os planos do diligente conduzem à fartura. Por quê? Estamos sendo diligentes com os recursos que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. E Jesus falou muito sobre finanças. Olha, quem for construir uma torre, primeiro senta, analisa, vê se tem o dinheiro para poder fazer. Aí depois, constrói. A questão do talento lá, que vem o menino, né? Fala, olha, Senhor, como eu sei que o Senhor ceifa onde não plantaste, eu peguei e escondi o teu dinheiro. Aí falou, insensato, podia ter pelo menos colocado no banco. Tinha rendido uns juros. Então o Senhor chama a nossa atenção. A gente precisa saber utilizar os recursos que nos vêm à mão. Não é simplesmente sair distribuindo. Que a gente precisa pensar, amados. Não estou fazendo aqui uma profecia negativa. Longe de mim. Mas o ano que vem vai ser mais complicado do que este ano. Porque este ano nós estamos enfrentando aí as eleições municipais. Existe um interesse para que as coisas fiquem mais acobertadas. Mas o ano que vem, não sei se vai continuar esse auxílio emergencial do governo, a gente não sabe o que vai acontecer o ano que vem na questão dessa ajuda, mas vai aumentar o número de pessoas que estão de desempregados. A gente tem que analisar. Está aumentando o preço dos produtos, principalmente de supermercado, tudo está subindo. E sobe os combustíveis, o resto sobe junto, embutido, porque hoje o país se movimenta em cima de rodas. E se o combustível que movimenta essas rodas estão mais caros, as coisas demais também acabam subindo. A gente tem que prestar atenção nisso. E não sermos muito precipitados, pedir a direção de Deus. Senhor, mostra, Pai, é para fazer, me dá a direção. Mas também não é, a gente até brinca, né? Não é fazer igual o Gideão. Senhor, vou pegar um novelo de lã, vou pôr lá fora, se for para trocar de carro. Se tiver chovendo e o novelo estiver seco, eu vou entender que é o Senhor falando que é para trocar o carro. Aí acontece, né? Ó Deus, não querendo abusar da sua boa e costumeira vontade, agora nós vamos inverter. Se tiver seco à noite, não chover nada, e o novelo estiver encharcado, aí eu entendo que é para comprar o carro. Não, é pedir direção, mas direção e seguir a direção. Aqui é um exemplo que Gideão, claro, na situação dele talvez eu faria algo semelhante, em virtude do que o povo estava vivenciando e do chamado que o Senhor o tinha convocado. Então, é pensarmos e analisarmos, verificar, dá para fazer? Não, não dá. Então não vamos fazer. Eu costumo dizer, é preferível amarelar na hora do que vermelhar depois. E o vermelhar geralmente é lá no cheque especial. O saldo fica no vermelho. E aí, agindo de uma maneira diligentemente, nós teremos tesouro precioso e azeite. Mas o homem insensato desperdiça recursos e desperdiça a presença do Senhor. Por quê? Porque não consulta. Ah, não, eu sei. Eu sou o bom, eu já conheço, eu tenho noção de como é que funciona, não preciso de conselho. Não. Na imensidão dos conselhos existe sabedoria. Se nós pensarmos, quando a Trindade fez o homem, disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Podemos imaginar a Trindade em conselho, criando o homem. Então não é errado a gente pedir direção. Não é errado a gente sentar, analisar. E hoje as coisas estão muito mais fáceis para nós do que era no passado. Quando a gente queria fazer alguma pesquisa, a gente ou tinha que ter aquela enciclopédia, a Barça, em casa, ou a gente tinha que ir na biblioteca.
Hoje, o celular, você joga lá no Google, o YouTube, tem um monte de vídeos de informações na área financeira. Tem um monte para a gente aprender a fazer o bom uso dos recursos que Deus tem colocado à nossa disposição, às nossas mãos. Esse é o ponto que Deus colocou no meu coração para a gente compartilhar. Principalmente porque a igreja está aí, conforme o pastor disse, com o desejo de comprar um lugar para construir a sede própria. Então nós precisamos ajudar nesse sentido. E para ajudar nesse sentido, as nossas finanças pessoais também precisam estar em dia. Porque do contrário, a gente vai vestir um santo e desvestir o outro. Nós precisamos pedir para Deus que Ele possa nos instruir, nos capacitar a fazer bom uso daquilo que Ele coloca nas nossas mãos. E dá, amados, dá. Volto a dizer, estou falando por conhecimento de causa. Eu e Sônia e os filhos lá, a gente vivencia isso, essa questão. O Thales, desde pequeno, a gente passou a fornecer para ele uma mesada, até quando ele começou a trabalhar. Aí a gente cessou. Mas a gente, para ensinar a lidar com dinheiro. A lidar. E já ensinando ele também a não fazer dívidas. Para cima de casa tinha um rapaz ali que vendia desde linha de pipa até utensílios de cozinha. Levei o Thales lá e falei para ele, olha, eu queria que você abrisse uma conta aqui no nome do Thales. Aí o rapaz falou, não, beleza. E eu assumo, pode ficar tranquilo. Primeiro mês, irmã, foi festa. O menino ficou maravilhado. Com o crédito que estava à disposição dele. Ele devia ter uns 12, 13 anos. Aí, chegou no final do mês, eu dei a mesada para ele. Falei, agora você vai lá no fulano acertar a sua conta. Voltou assustado. Nossa, pai, eu acho que ele marcou coisa demais. Não, filho, foi você que comprou demais. No segundo mês, aconteceu a mesma coisa. Só que aí ele foi pagar, eu acho que só tinha umas 2 pipas e um carretel de linha. Eu falei, aprendeu. Aprendeu. Então, dentro de casa a gente precisa ensinar. E hoje ele não tem dificuldade com relação a isso. As contas dele ficam sempre dentro do que ele recebe. E aí veio a Ana Clara. Também ensinando com ela na questão de ter uma mesada. E aí falava, olha, você ajuda sua mãe dentro de casa porque você mora aqui. A mesada é para você aprender a lidar com dinheiro. Porque às vezes pensa que estava sendo paga para ser explorada dentro de casa. E não é assim. Então a gente deixou bem claro. Você ajuda que mora aqui, você faz parte da família. E a mesada é para você aprender a lidar com dinheiro. Também aprendeu, graças a Deus, a maneira correta de utilizar. A maneira sábia de utilizar. Isso a gente precisa passar para os nossos filhos, para eles não caírem nos mesmos erros que nós caímos no passado. A gente não precisa enfiar a mão no fogo para saber que o fogo queima. Alguém já enfiou, queimou e a gente percebeu. O ideal é nós aprendermos com os erros alheios. Dói menos, sofremos menos. Mas em determinadas situações nós precisamos aprender com os nossos próprios erros. Este é que é o ponto. E finanças é algo que muitas pessoas não sabem lidar. Principalmente quando marido e mulher trabalham. E lá em casa a Sônia também tem a atividade dela. Aí começa com aquele negócio, aí eu pago isso, aí eu pago aquilo, isso é seu, isso é daquilo. Aí vira que é a briga. Lá em casa não. Em casa a conta é conjunta, então vai tudo para a conta. E tudo que paga, os dois pagam juntos. Não tem essa situação de ficar dividindo isso, dividindo aquilo. E daqui a pouco está dividindo os filhos também, né? Não, eu vou pagar só o leite da criança. Não, o arroz é com... Não, aí vira baderna. A gente tem que analisar e pensarmos de uma maneira saudável. Mas conhecemos pessoas que dá certo também. De uma ficar responsável por determinados gastos dentro de casa e outros determinados gastos para o marido, por exemplo. Então vai depender do quê? Dos dois trabalharem juntos e se está dando certo, ótimo. Mas o importante é gastar menos do que se recebe. Este é o ponto. Não adianta. Maná caiu do céu lá na época do deserto. E muitas vezes teve aquele povo lá desesperado que guardou, lembra? Juntou e juntou bicho. O que a gente aprende com isso?
Na oração do Pai Nosso, nós pedimos: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, a gente precisa lidar com sabedoria todos os dias. Não é a gente ficar achando que as coisas vão dar certo. Não. A gente tem que fazer com o que a gente tem. Deu para fazer, a gente faz. Não deu, vamos postergar, deixar um pouquinho para o mês seguinte e juntar. Isso que é o mais interessante. Imagina só, a gente deu o exemplo aqui do carro de 40 mil reais. E aí você quer comprar um carro e você junta os 40 mil reais. Já pensou se você chegar lá numa loja? Quanto que é esse carro? É 40 mil. À vista, filho, dinheiro. Quanto que é esse negócio aí? Você até cresce, né? Quanto que é? Tem desconto nesse negócio? Não tiver, eu compro do outro ali. Ele vai te dar um desconto. Não vai te dar 50% de desconto, mas ele vai te dar desconto. E aí, a gente sempre via nas tardes do dia a dia o Chaves. E tinha sempre o seu Madruga devendo 14 meses de aluguel. Lembra-se do Chaves? Então, para a gente pensar aqui, ó. Diante disso, nós ouvimos as pessoas falarem, né? Devo, não nego. Pago quando puder. Não é assim? A gente vai trazer já a versão de finanças domésticas. Preciso, não nego. Compro quando puder. Fica diferente. Senhor, nós louvamos o Teu nome. Te adoramos, Deus, porque o Senhor nos ensina. Se pegarmos a Bíblia e vermos, Pai, de Gênesis a Apocalipse, o Senhor sempre falou da questão financeira. O Senhor levantou José no Egito no momento que estava bastante difícil, Senhor. E ele, com a sabedoria dada pelo Teu Espírito Santo, conduziu aquela nação, Senhor. Eles não passaram fome, tampouco as nações circunvizinhas. Trazendo para os nossos dias, Pai, nós oramos para que a nossa casa não falte nada. E tenhamos, Deus, com que repartir ao vizinho necessitado, alguém que porventura bater a nossa casa, Senhor. Ó Deus, Jesus mesmo disse que o melhor é dar do que receber. Que possamos ser conhecidos, Deus, como aqueles que doam, porque somos abençoados, Pai. Que sejamos canais de bênçãos do Senhor nesta cidade. Através das redes sociais, onde esta palavra estiver chegando, que o Teu Espírito Santo dê esse entendimento, Deus, de não sermos apegados aos bens materiais, mas que possamos acumular riquezas no céu, onde a traça não corrói, onde não há ferrugem e onde o ladrão não rouba, Pai. Porque onde estiver, Deus, o nosso coração, ali também estará o tesouro sendo acumulado. Obrigado, Senhor, por essas pessoas que estão aqui, pela vida do pastor, pela casa dele. Ó Deus, esse projeto na aquisição do terreno, nós colocamos na sua presença e pedimos a direção do Senhor, porque o Senhor sabe onde é esse terreno e o Senhor também sabe onde estão os recursos para a aquisição desse terreno, Senhor. Porque isso já foi revelado, lá na eternidade já foi revelado, Deus, mas nós ainda estamos presos no tempo e espaço. Por isso oramos para que o Senhor venha ao nosso encontro, revelando, Deus, onde está e como fazer a aquisição. Muito obrigado, Deus, por esse tempo que nós passamos juntos, na sua presença. E que possamos, Deus, retornar às nossas casas e continuar meditando no que o Senhor falou conosco. Em nome de Jesus. Amém. Pastor. Que Deus abençoe a vida do pastor Carlos, né? E que também possamos aprender a ser mordomos, né? Quando ele estava pregando, eu lembrei muito do meu pai, que nos ensinou muita coisa com relação a tudo isso, né? Somos 9 filhos, né? E cada um de nós tinha uma dívida pendular, né? Eu lembro que o meu caso era o botijão de gás. Eu tinha que comprar o botijão de gás todo mês, não podia faltar. Uma família de 9, 11 pessoas, e como era difícil. Eu tinha que olhar lá, se faltasse o gás, a gente não teria comida, né? Eu aprendi a viver assim também, administrando o dinheiro, todo mundo administrando dinheiro juntos, né? E que a gente possa viver assim, né, irmãos? A questão da mordomia, Deus deixa bem claro, né? Nós somos mordomos daquilo que Deus nos dá.
Nós estamos aqui só para cuidar daquilo que Deus nos tem dado. E quando a gente cuida bem daquilo que Deus nos dá, a gente abençoa tantas pessoas também, né? E que Deus assim nos abençoe. Amém? Obrigado porque você está aqui. Obrigado também você que está em casa. Esperamos você às 9h. No próximo domingo, vamos falar sobre o amor entre irmãos. Vai ser muito bom. E à noite, o culto do Ministério de Mulheres da nossa igreja, que será uma grande bênção também. E que Deus assim nos abençoe.